Olá, então, caríssimos colegas. Vamos então para a nossa aula 2 da Teologia da Revelação. Eu quis fazer de uma forma um pouco diferente dessa vez também. Por quê? Porque apesar dessa apostila ela ter 6 páginas, só que são 6 páginas densas. Tem muita informação. Ela é muito interessante ler ela na íntegra. Então eu peço a todos que leia na íntegra. Mas eu fiz uma resenha mais didática, expandida, para que nós possamos ter aí pegar uma compreensão mais tranquila da coisa. Mas depois aí de ouvir a minha explicação, seria interessante vocês fazerem a leitura na íntegra dessa apostila, lembrando sempre que tudo que eu estou fazendo aqui, os vídeos que eu estou gravando, nenhum deles suprime, obviamente, a leitura da apostila. É apenas para dar um norte para o pessoal. Então vamos lá. Revelação. Revelar, tirar o véu, como já descrito na aula passada, é mostrar o que estava escondido. A revelação é Deus se mostrando. Não é apenas de uma vez só, mas é progressivamente, é conforme o povo é capaz de compreender. Então nós temos que entender a teologia da revelação, é que mostra como Deus foi se revelando até chegar em Jesus Cristo. Olha como Deus preparou o povo. Na verdade, Deus também preparou o povo pela vontade do povo em procurar Deus. Porque nós temos uma coisa que já é muito interessante, que de Abraão, Deus faz uma... Aliás, desde Adão, Deus faz uma aliança. Então, não é nós que temos que procurar, como nas outras religiões. É Deus que quer a nossa salvação. Deus quer estar junto de nós. Deus já nos deu a graça. Então basta nós compreendermos a graça. A palavra de Deus da Bar significa literalmente aquilo que sai da boca. E quando Deus fala algo, isso acontece. É chamada a palavra viva e eficaz. É como em Gênesis, que Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Então a revelação é isso. É tirar o véu daquilo que Deus está fazendo. Assim como um sopro humano produz um som, revela o que está no coração. A palavra divina é o próprio coração de Deus. Então vamos começar pela etapa da história da salvação. As primeiras manifestações, as teofanias e os oráculos. Né? No início, Deus se manifestava por sinais e aparições, as chamadas teofanias. Ele fala com Abraão em forma de 3 homens, está lá em Gênesis 18. Com Moisés na sarça ardente e com Jacó em sonhos. O povo antigo ainda usava práticas de adivinhação e presságios, mas Deus foi purificando esses meios, foi dizendo para eles que esses meios ali eram algo profano, eram algo que não tinha valor, eram só coisas do mundo, e transformando-os em instrumentos de fé. Então, as visões, os sonhos, as revelações de Deus foram se tornando instrumentos de fé e tirando o homem dessas adivinhações, desses meios que não levavam a nada. Aos poucos, então, os profetas autênticos, eles vão substituir os adivinhos. Por exemplo, as pessoas procuravam muito adivinhações para tentar compreender as coisas. Então Deus começou a mandar os profetas autênticos justamente para isso, para dizer não, a, a, a situação é simples. Vamos acabar com essa questão de adivinhação e vamos para a minha autenticidade, a autenticidade das minhas palavras, eu, Criador. Deus não fala por superstição, ele fala por relacionamento. Ele não joga sinais mágicos, ele educa o coração humano para escutar. Então, todo esse movimento lento que Deus se manifesta, desde Adão até a chegada de Jesus Cristo,
ele na verdade ele está educando o coração humano para escutar. Lá no Monte Sinai, Deus entrega a Moisés as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, que é um pacto que transforma as 12 tribos em um povo unido pela fé. A aliança traz 4 elementos fundamentais. Primeiro, uma lei. Segundo, um Deus. Terceiro, um culto. E quarto, a consciência de ser um povo escolhido. Ponto. Se o povo já seguisse isso com retidão, esses 4 preceitos que a aliança trouxe, o povo estaria praticamente pronto para quando chegasse o Messias, eles já construíssem a nova Jerusalém. Mas nós sabemos a dureza, a dureza dos corações. Então Israel passa a ser governado pelo próprio Deus. É o teocratismo. Ele colocou essas 4 bases e se transformou o próprio governante de Israel. Então olha que coisa bonita, coisa interessante. Nessa revelação, essa foi a revelação mais pura de Deus em dizer o seguinte: eu estou dando a minha regra a vocês, cumpra. Eu estou governando vocês com relação à minha regra. Estou dando uma lei, um Deus, um culto e uma consciência de ser o povo escolhido. É como uma construção espiritual. Ela definiu os princípios que formaram a nação fiel a Deus, obedecer à lei e permanecer no amor e na bênção. Depois nós vamos vir aí, ó, para o profetismo. O profetismo com o tempo as revelações passam a vir pelos profetas, mensageiros escolhidos. Moisés é um modelo de profeta, aquele que ouve e transmite. Jeremias aprofunda isso e define 3 critérios para o profeta verdadeiro. Suas palavras se cumprem. Tá lá em Jeremias 28, 9. Ele é fiel a Deus mesmo quando sofre. E sua vida confirma sua missão. Então, para Jeremias, a palavra é fogo e martelo. Ele ainda diz: minha palavra é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Jeremias 23, 29. Então, no profetismo, o que são os profetas? Os profetas são indivíduos inspirados por Deus, que Deus revela as palavras deles, que depois serão transformadas em ações. Então, os profetas, Deus vai falar pela boca dos profetas, a qual vai dar instruções para o povo, que depois essas instruções também se tornarão ações, assim como o profeta Isaías. O que Isaías falou se transformou depois numa ação de Deus, que foi obviamente a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sempre deixar. Nós temos que entender que a palavra de Deus não é uma mensagem, ela é uma força viva. Ela destrói o que é falso e constrói o que é eterno. Então nós temos sempre, quando nós vamos ler a Bíblia, quando nós vamos fazer qualquer leitura, uma leitura orante, ou seja, até uma leitura corrida, uma leitura de estudos, nós temos que entender que nós não estamos pegando um livro, nós não estamos abrindo qualquer livro, qualquer papel, para ler. Nós estamos abrindo um livro que representa uma força viva que constrói o que é eterno. Então, aqui no Deuteronômio, une a lei, a profecia e uma visão de amor. Aqui Deus não quer apenas a obediência, mas ele quer um relacionamento. Esta palavra está em teu coração e nos teus lábios. Tá lá em Deuteronômio 30, 14. A religião deixa de ser um medo e vira uma amizade com Deus. Então o Deuteronômio ele vai no Deuteronômio vai se ter essa questão profunda em que a religião ela deixa de ser uma
uma, uma lei. Aliás, ela vai unir a lei, ela vai unir a profecia numa visão de amor. Então, vai dar aquele Deus é amor, aquele Deus de amizade com o homem, que é obedecer por amor e como seguir o conselho de quem a gente confia, não por obrigação, mas porque faz sentido, dá sentido à vida. Então, é isso que o Deuteronômio vai fazer com que o povo eles vão seguir a lei, vão seguir o amor de Deus, não por confiança, não só porque, aliás, não só por confiança, e não por obrigação, mas porque faz sentido, dá a vida. E daí nós começamos então a partir daí as leituras históricas da teologia da história. Os livros como Juízes, Samuel, Reis mostram que Deus age na história real. A fidelidade traz bênção e a infidelidade traz ruína. Então, ali é muito interessante essa parte aqui, que ela, que ela quer deixar bem claro para nós que Deus age na história real. Ser fiel a Deus, você é ungido pela bênção. Ser infiel a Deus, você vai estar na ruína. A profecia de Natã, lá em Samuel 7, anuncia um rei eterno da casa de Davi. Nasce então aí o messianismo, a promessa de o Salvador. Então, a partir dali, olha só que interessante, a partir dali nós vamos ter, nasce para o povo a ideia de um Salvador, a ideia daquela nova Jerusalém derradeira. Israel então passa a viver a esperança de um rei futuro, que no cristianismo, que nós, para nós, é Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo. Então, a partir dos juízes, é que nós vamos começar a ter ali a visão e nós vamos ter escrito a anunciação de um rei eterno da casa de Davi, do Messias, daquele que vai vir para julgar, daquele que vai vir para com cetro de ferro para governar o seu povo e estar com os bons junto a ele. Então, a partir do exílio, aqui no ponto 6, no cativeiro da Babilônia, o povo perde o templo, mas ganha as escrituras. Em Ezequiel começa-se o rolo da palavra, o símbolo de interiorizar o que Deus fala. O deutero Isaías apresenta a palavra como a chuva que regra a terra. Assim será minha palavra. Não voltará para mim vazia. Isaías 55, de 10 a 11. A palavra escrita se torna eterna, mas precisa ser relembrada e vivida, não apenas guardada no papel. Então, a partir do exílio é que nós vamos ter ali uma escrita da palavra. Começa a se formar aí, então, o pedido, o sentimento do povo de eternizar e interiorizar o que Deus fala. Tanto que o Deutero Isaías ainda fala que considera a palavra divina como dinamismo cósmico histórico e manifesta-se na transcendência de Javé, primeiramente na natureza, Isaías 40, 26, a palavra domina a história e de antemão lhe revela os cursos, Isaías 40, 48. Finalmente, em Isaías 55, o autor canta a eficácia da chuva e da neve. Audaciosa personificação que apresenta a palavra como realidade e criadora dinâmica da história. Então quer dizer que é o seguinte, que a palavra escrita se torna eterna. Tudo que está escrito, isso são palavras eternas, mas precisa ser relembrada e vivida, não apenas guardada no papel. Então a mensagem do Deutero Isaías vai dizer isso, que a palavra escrita, ela se torna eterna,
mas precisa ser relembrada e vivida, não apenas guardada no papel. Estou repetindo isso para vocês algumas vezes, porque essa vai ser a base. A partir daí, nós temos toda uma base para do contexto semântico da salvação e do contexto de entender, e principalmente dentro da formação teológica e dentro da nossa vivência teológica, que nós temos que lembrar sempre disso, que a palavra escrita ela é eterna, mas ela precisa ser relembrada e vivida, não apenas guardada no papel. Eu quero que vocês sempre lembrem disso. Senhores, sempre lembrem dessa frase. Nós temos que viver a palavra de Deus e nós temos que sempre relembrar dela. São palavras eternas. Então, começamos no ponto 7 aqui com a leitura sapiensal, que nos livros como Provérbios, Jó e Sabedoria, a revelação se torna sabedoria de vida. A sabedoria vem da boca de Deus, diz em Provérbios 2:6. Aqui a sabedoria é quase uma pessoa, uma antecipação do Verbo encarnado, uma antecipação de Jesus. Nossa sabedoria 7, ela é o reflexo da luz eterna, o espelho da atividade de Deus. Então vejam bem que nos livros a sabedoria, ela é uma revelação, ela, ela chega a ser quase uma pessoa. Por quê? Porque nos livros da sabedoria você vai ter todo um contexto ali que é o que já começa a ter o reflexo da luz eterna, o espelho da atividade de Deus. Tanto que se tira-se essa seguinte frase que ser sábio é viver com harmonia com Deus, e toda sabedoria humana vem da verdadeira palavra. Nos Salmos, que é o saltério, a oração da revelação, os salmos são a resposta humana para a palavra divina. Eles são a fé transformada em oração. Há salmos de súplica, de louvor e de ação de graças. E todos mostram o que falar com Deus e também escutá-lo. Salmos 119 e 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, aqui no livro dos Salmos, nós vamos ter respostas para a palavra divina, desde súplica, louvor e ação de graças. Por isso que é muito importante também para nós sempre fazermos a leitura diária dos Salmos. Meditar, fazer uma leitura orante dos Salmos. Meditar os Salmos. Porque os Salmos mostram como nós falarmos com Deus e como escutá-lo. Abrir o nosso coração para Deus e estar disposto a escutá-lo. Daí nós temos um ponto 9 aqui, a conclusão das etapas, que dessas etapas ficou declarado, a palavra de Deus passou para nós, que dá voz ao que está escrito, dá experiência ao ensinamento do povo de Israel e ao mundo inteiro. A vantagem é que agora ela é duradoura. Se nós não vivermos ela, ela vira uma letra morta. E o nosso desafio é mantê-la viva com leituras e atualizações constantes. Então ele mostra para nós uma vantagem, um risco e o desafio. A vantagem é que ela é duradoura, ela vai estar sempre ali. Ela foi gravada. O risco é que ela pode virar uma letra morta se ninguém der importância. E o desafio é que nós temos que mantê-la viva com releituras e atualizações constantes. Então aí começamos a parte 2 aqui, que é o poder da dinâmica da palavra, que a palavra de Deus é ação não só no discurso,
Quando ele fala as coisas acontecem, isso é força criadora. É o dabar, o que sai da boca. As coisas acontecem, isso é a força criadora de Deus. Lá em Isaías 55:11, ele diz: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia. Isso é um selo, isso é um selo, é um sinal de Deus, dizendo que assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia. Ele cria, cura, transforma e converte. Deus muda o nome de Abraão e Sara e muda também a sua vocação, tá lá em Gênesis 17. O Deus, aqui ele já se mostra o Deus que ele cria, cura, transforma e converte. Esse tópico 2, o valor doutrinário e a dinâmica da palavra de Deus, em resumo, em síntese, ele quer dizer isso. Que a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, o sentido que Deus cria, cura, transforma e converte. Então, após isso, nós vamos aqui para a revelação cósmica e revelação histórica. Deus se revela na revelação cósmica histórica, Deus se revela tanto na criação quanto na história. No Salmo 33, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. A natureza mostra a sabedoria divina e a história mostra o amor e a fidelidade de Deus com seu povo. Então, a natureza mostra a sabedoria divina e a história ela mostra o amor de Deus com o seu povo. Tanto que está lá em Gênesis 1. Gênesis 1 afirma que Deus criou tudo por sua palavra. O céu foi feito com a palavra de Yahvé, e seu exército com o sopro de sua boca, porque ele diz e a coisa acontece, ele ordena e ele afirma. E na revelação histórica, que vai mostrar o amor e a fidelidade de Deus com o seu povo, vai mostrar para nós um estereótipo, vai mostrar para nós um exemplo. Então nós temos através de um exemplo, de um exemplo material, a ação do Deus invisível. Por exemplo, no Êxodo não teve só uma libertação política, teve uma libertação espiritual. E essa libertação espiritual que depois vai ser concretizada com Cristo. Olha que interessante. Cristo pagou por nós o salário do pecado. Ele veio na terra, Deus Todo-Poderoso bateu no seu peito e disse: Não, eu pagarei o salário do pecado da humanidade. Mandou seu filho para morrer por nós e nos dar a vida eterna. Então nós vivemos na graça. Não existe coisa mais linda que isso. Revelação profética. O profeta é a boca de Deus. Ele fala, mas quem age é a palavra. Ela é comparada a fogo, martelo e espada, símbolos de força que transforma. A palavra profética interpreta os acontecimentos e dá sentido à história. Exemplo: Oséias mostra o amor de Deus como um de um marido fiel. Isaías anuncia o Emanuel, Deus conosco, e Jeremias chora o pecado do povo, mas mantém a esperança. Então, os profetas são os mensageiros de Deus. Eles que interpretam e dão sentido à história. O profeta é a boca de Deus. Não esqueçam disso, a palavra-chave que fica. Profeta é a boca de Deus, ele fala, mas quem age é a palavra, quem age é o próprio Deus. Profeta vai transmitir o que Deus vai agir. Por isso que eles muitas vezes usavam, obviamente, comparações que estavam ao seu alcance. Fogo, martelo, espada.
símbolos de forças transformadoras. Daí nós vamos ter aqui, ó, numa das últimas partes, o objetivo da revelação. O Antigo Testamento revela quem é Deus e qual é o seu plano de salvação. Deus é justo. Lá em Amós diz que Deus é justo. Oséias, Deus é amoroso. Ezequiel, Deus é santo. Isaías, Deus é transcendente. Desde o proto-evangelho, há a promessa da vitória sobre o mal. Israel vive a esperança do Messias e nós de sua realização em Cristo. Então, o objeto da revelação é isso, é mostrar as grandezas de Deus. Ali no Antigo Testamento era mostrar as grandezas de Deus, a preparação para a vinda do Cristo. Então, Deus é justo, é amoroso, é santo e ele é transcendente. Tudo isso para mostrar então o caminho, a verdade e a vida. E nós temos aqui já no 6 a resposta do homem à revelação. Quando Deus fala, o homem deve escutar. Abraão ouviu e partiu. Gênesis 12. Maria ouviu e disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. A fé é o elo entre o divino e o humano. Confiar, obedecer e entregar-se. A fé é caminhar mesmo sem ver o destino, porque se confia em quem chamou. Lembra quando até na outra aula eu havia dito que as pessoas elas tinham antes as pessoas as outras religiões elas tinham como sentido uma roda, tudo se repetia, tudo se repetia, tudo se repetia. E para o povo de Israel não, era um caminho reto, era um destino, era um caminho. Para nós Para nós que conhecemos a palavra, que somos cristãos, a fé é isso, é caminhar sem ver o destino. Não é uma roda, não é um ciclo. As coisas não vão se repetir. Nós caminhamos para algo bom. E nós temos que estar com os ouvidos atentos para escutar a palavra de Deus, para escutar o que Deus tem a nos dizer. Assim como Abraão. Abraão ouviu e partiu. Maria, faça de mim segundo a tua palavra, e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Veja só, um Deus que se manifesta, um humano, uma criatura que diz uma simples frase, uma simples aceitação de obediência e é agraciado pela maior graça de todos. Assim somos nós. Nós vivemos a graça. Nós somos frutos da graça. Nós não podemos perder isso nunca. Tudo que nós temos que fazer, obviamente, é escutar. Os traços essenciais da revelação, as características da revelação no Antigo Testamento. Primeiro, é interpessoal. Deus fala a pessoas, não às massas. Ele fala às pessoas, ele escolhe pessoas, ele escolhe locais e vai falando para que se espalhe. Segundo, a iniciativa divina. O homem responde, mas não começa. Terceiro, é unitária. Toda a história da salvação é um único fio. Então é um caminho, é um único fio, ela vai se completando. Quarto, exige fé e ação. 5. É voltada para a salvação. Deus não quer condenar, ele quer salvar. 6. Ela é progressiva. Cada etapa prepara para o próximo passo. Olha nesse progresso, quantas vezes o homem praticamente ele pisou na bola com Deus. Nós tivemos Adão, Noé,
Abraão, Moisés. Depois, o próprio Filho do Homem veio. Veja bem, ela é progressiva. Cada etapa é um próximo passo. Deus não desiste de nós nunca, mas ele exige a fé e a ação. Tenha fé, acredite e haja. Faça-se cumprir. A revelação é a pedagogia divina da história. É o Deus invisível se tornando próximo e eterno, entrando no tempo. No Antigo Testamento, ele fala por meio dos patriarcas, leis, profetas e salmos. No Novo, essa palavra se faz carne, é Jesus Cristo. Lá em Hebreus 1, versículo 1 e 2, diz que muitas vezes e de muitos modos Deus falou aos nossos pais pelos profetas, mas nestes últimos tempos nos falou por meio do Filho. Então, a palavra de Deus é viva, eficaz e salvadora, ontem, hoje e sempre. A revelação, senhores, ela é lenta. Ela é lenta porque muitas vezes faltou para aqueles que receberam a ação, o empenho, o crer. Mas nós que hoje temos todo o caminho da revelação, nós temos que acreditar e pôr em prática. Pessoal, leiam a apostila. Essa apostila ela é muito bonita. Ela é pequena, porém ela é muito densa. Ela é bem intrusiva mesmo. Pode ter certeza que nessa matéria aí todo mundo vai se dar bem, porque os senhores que estão aí por vários ministérios, ministros da palavra e tudo mais, sabem muito melhor do que eu o que hoje eu tentei com poucas palavras explicar para vocês. Um forte abraço e muito obrigado.